lembrar da parte do Senhor mesmo, o quão bom é estarmos em comunhão com Ele. E nós vamos declarar isso um pouquinho mais, através da leitura do Salmo 96. Vamos nos colocar de pé e fazer essa leitura de forma alternada? Salmo 96 é um tributo à glória do nosso Senhor, a esse que nós devemos ter a comunhão, ter pertinho, em exaltação, glória, porque Ele é o único que merece, Ele é o único digno de toda adoração, de todo louvor, de toda glória. Salmo 96, nós vamos ler de forma alternada. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos, os pares. Leiamos. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Alegrem-se os céus e a terra exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Tributai ao Senhor, diz o verso 8, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Podeis assentar. É isso que nós estamos aqui, impelidos pelo próprio Deus, para adorarmos e glorificarmos o seu santo nome. Nestes 2 meses, outubro e novembro, nós separamos para pensar um pouquinho mais em missões, em dar essa glória a esse Deus, porque é para isso que nós fomos criados, é para isso que nós existimos. Foi por isso que Jesus desceu à terra, para morrer em nosso lugar, para que nós tenhamos essa comunhão que já foi cantada, para que possamos anunciar a sua glória. E é por isso que nós vamos agradecer a Deus pelo perdão, pela sua graça, relembrar também que é nele que nós temos a bondade, o perdão e a salvação. O Salmo de número 34, verso 14, diz o seguinte: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e segue-a. Na Nova Versão Internacional é assim: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Buscar a paz e segui-la. Buscar a paz com segurança, com perseverança. Jesus é a nossa paz. É a Ele que nós devemos nos achegar, nos prostrar, com o espírito quebrantado, com o coração quebrantado, como diz um pouco adiante no verso 18, no próprio Salmo 34. E assim, render graças ao nome do Senhor através do nosso quebrantamento, da nossa humilhação aos seus pés. Porque realmente não há outra forma de agradar o nome do Senhor. Não há sacrifício que seja capaz de agradar o coração do Senhor como o sacrifício de estar aos pés do nosso Deus. Nós vamos ter um momento de oração silenciosa. Enquanto isso, nós ouviremos uma música especial. E eu gostaria que você colocasse o seu coração, a sua mente, a sua alma voltada ao Senhor, em espírito de quebrantamento, de rendição a esse Deus.
momentos felizes da natureza, onde qualquer ser humano gostaria de estar. Mas de todos os lugares, o mais bonito, inspirador é onde fico em oração, junto aos pés do Salvador. O melhor lugar do mundo é os pés do Salvador. É ali onde a esperança traz alívio ao sofredor. É ali onde eu me encontro com a fonte do amor. O melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador.
Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, porque pela graça de Jesus que morreu e pagou todo o pecado por nós, é que nós estamos aqui, ó Deus. E não existe lugar melhor mesmo, Pai, de estar do que estar na Tua presença, de estar prostrado ao Senhor, Pai. Nós te agradecemos por esse perdão, por essa salvação através de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Como é bom poder sentir essa paz, sentir a graça do Senhor de forma tão graciosa mesmo, de forma tão amorosa para conosco. Não sei quantos pegaram o boletim, mas tem uma pastoral intitulada A Prontidão do Povo de Deus. Eu gostaria de ler essa pastoral, quem tiver com o boletim pode acompanhar, nós não conseguimos projetar ali. E assim nós vamos comprovar que além da paz, nós temos do Senhor muito, muito mais. Nós temos o sustento, a direção e o amparo sempre. A prontidão do povo de Deus. Então, toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra na tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Todos os que se dispuseram, tanto homens quanto mulheres, trouxeram joias de ouro de todos os tipos, broches, brincos, anéis e ornamentos, e apresentaram seus objetos de ouro como oferta ritualmente movida perante o Senhor. Todos os que possuíam fios de tecido azul, roxo e vermelho, ou linho fino, ou pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho ou couro, trouxeram-nos. Aqueles que apresentaram oferta de prata ou de bronze, trouxeram-na como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para qualquer das partes da obra, também a trouxe. Todas as mulheres capazes teceram com suas mãos e trouxeram o que haviam feito, tecidos azul, roxo, vermelho e linho fino. Todas as mulheres que se dispuseram e tinham habilidade, teceram os pelos de cabra. Os líderes trouxeram pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e no peitoral. Trouxeram também especiarias e azeite de oliva para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens quanto mulheres, trouxeram ao Senhor ofertas voluntárias para toda a obra que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou-lhes que fizessem. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobejava. É o texto que nós encontramos em Êxodo 35, de 20 a 29, e 36, de 6 a 7. Como nos diz essa palavra, todo o povo prontamente ofertou ao Senhor, né, trouxe ofertas para a construção desse tabernáculo. E nós somos chamados também a contribuir com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, de forma fiel, de forma honrada, de coração pronto a nos doar, a doar aquilo que Deus tem nos abençoado, de forma que a obra do Senhor cresça e seja espalhada, e a sua glória seja espalhada sobre a face da terra. Nós, Igreja Presbiteriana Jardim Camburi, somos chamados a fazer isso, neste momento e em todos os dias de nossas vidas. Nós temos honrado com os compromissos da igreja, graças a Deus, como vocês poderão ler depois no boletim. Honramos os compromissos do mês passado, mas não sobejou. E nós impelimos, através do Senhor mesmo, através do Espírito Santo, que você se coloque diante do Senhor, você ainda que não é dizimista, ofertante, que se propõe a fazer isso, buscando fazer a vontade do Senhor para que a obra do Senhor cresça e sobeje, que não seja apenas para cumprir os compromissos, mas que sobeje para que a obra do Senhor cresça, para que missionários sejam ajudados, para que o nome do Senhor seja proclamado cada dia mais e mais através das nossas mãos, dos nossos corações, dos nossos serviços, dos nossos dons e talentos, para a honra e glória do nome do Senhor. E nós teremos a oportunidade agora de ofertar, de colocar diante do altar do Senhor os nossos dízimos
e as nossas ofertas, para a glória do nome do Senhor. Enquanto cantamos o primeiro louvor, Teus altares, porque, como nós acabamos de cantar, né, aos pés do Salvador que nós encontramos paz, e é nele, nos altares do Senhor, que nós devemos também honrar o nome do Senhor. Vamos nos colocar de pé e continuar adorando a esse Deus que é digno, que é tremendo, que nos dá o sustento, a paz e o perdão. Quão amáveis são. Parou. Piano desligou. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. E eu encontrei teus altares, Senhor, rei
Obrigada, Deus, porque o Senhor tem poder para salvar. Obrigada, Pai, porque o Senhor move as montanhas. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos ampara, o Senhor mostra o caminho que devemos seguir. Nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que nós temos, ó Deus, de ofertar, de dizimar, para honrar o nome do Senhor. Continue movendo o coração do teu povo, ó Pai, a começar em mim, ó Deus, para que possamos nos empenhar mais e mais na tua obra, ó Deus, de crescimento do teu evangelho, de crescimento do teu reino, para que mais e mais pessoas possam conhecer a tua graça, a tua salvação. Nós te louvamos, ó Deus. Hosanas ao nome do Senhor. Hosanas a ti para todo sempre, em nome de Jesus. Queridos, a próxima música que a gente vai trazer é uma música que eu acredito que é nova, que ela não foi cantada antes. Então toda música nova cabe um rápido ensaiozinho desse coro lindo que está aqui, né? Vai ser bem rápido, eu prometo. O refrão fala de Hosana, Hosana nas alturas. É muito bonita a letra, é uma letra mais profética, assim, vocês vão ver. Ela é assim, ó, o refrão a gente vai cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. É bem simples, né? Todos acompanharam, ficou ótimo. Vamos lá.
Feche seus olhos, vamos levantar um clamor aos céus em favor da igreja, do povo de Deus, para que o povo de Deus de verdade assuma o seu lugar e compartilhe a sua fé, para que o avivamento venha. Meus irmãos, a volta de Jesus está cada dia mais próxima. Você crê nisso? Diga amém. Vamos clamar por santidade, vamos clamar para que o povo de Deus ilumine este planeta com a luz de Jesus Cristo. Irmãos, nós vemos a desgraça do pecado assolando todo mundo, o planeta. Nós vemos uma mancha chegando no rio. Tudo isso está na Bíblia, irmãos. A palavra de Deus se cumpre todo dia. A igreja precisa estar alerta, precisa orar. Você podia levantar agora sua voz ao Senhor em clamor? Você, individualmente, todos nós, orando ao mesmo tempo mesmo. Pode começar a orar agora. Leve sua voz aos céus. Levante um clamor em favor do nosso país, pela santidade, pela libertação, contra o pecado, contra a corrupção. Senhor Deus, aqui está parte do seu grande povo espalhado pelo planeta Terra fora. E nós, como parte desse povo, queremos, Senhor, clamar ao Senhor, para que de fato, ó Deus, o povo do Senhor, todos os que chamam pelo Teu nome, possam, ó Deus, de fato viver como o povo do Senhor. Deus, livra-nos de viver como o mundo vive. Livra-nos de viver, ó Deus, no mesmo padrão de vida do mundo pecaminoso. Santifica, Senhor, cada lar, cada família, cada marido, cada mulher, cada jovem, cada adolescente. Santifica, Senhor, os negócios de cada irmão, de cada irmã, sua profissão, seu trabalho, suas relações. Deus, em nome de Jesus, clamamos, ó Deus, que o Senhor dê intrepidez ao teu povo para compartilhar sua fé, compartilhar, ó Deus, sobre o Deus que eles creem, servem, amam e adoram, meu Deus, em nome de Jesus. Deus tremendo, clamamos pela nação brasileira. Ó Deus, clamamos para que haja, Deus, mais, ó Deus, respeito ao próximo, para que haja mais humildade, para que, ó Deus, as pessoas pensem, lembrem-se que um dia prestarão contas de suas vidas ao Senhor, que o temor do Senhor caia sobre o Palácio do Planalto, em nome de Jesus, que o temor do Senhor caia sobre cada governador, cada prefeito, cada autoridade, cada juiz, cada legislador, em nome de Jesus. Deus amado, faz a tua luz resplandecer por meio daqueles que amam o Senhor e creem no Senhor. Deus, em nome de Jesus, prepara o teu povo para a tua gloriosa volta. Deus, em nome de Jesus, aviva a fé do teu povo, aumenta o amor do teu povo, aumenta a santidade do teu povo. Deus, cumpre o teu propósito na vida da tua igreja. Ouça a nossa oração. Senhor Deus, vamos hoje, essa semana, ó Deus, estão assustados com aquela avalanche de lama que está correndo pelo Rio Doce afora agora. Senhor, quantas pessoas prejudicadas. Ó Deus, o Senhor sabe das causas técnicas, mas a gente sabe, ó Deus, que em última análise a causa é o próprio pecado da humanidade, que destrói a natureza, que não administra corretamente este bem maravilhoso que o Senhor nos deu, que é o planeta Terra. Pedimos perdão, pedimos também que o Senhor oriente, que o Senhor encoraje pessoas que possam servir, fazer isso ser diferente, amenizar o sofrimento, e a própria igreja do Senhor. Ó Deus, por todos os que estão sofrendo neste momento, Deus, ouve o nosso clamor, aceita a nossa gratidão, e clamamos, Hosana, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome dele oramos, amém. Você pode se sentar. Queremos glorificar a Deus ainda nesta manhã, pela vida das pessoas que têm tido a alegria de completar mais um ano de vida. Queria convidar aqui os aniversariantes, né? Natália, que está aqui do louvor, já está aqui, fica aqui. Mais alguém completando mais um ano de vida? Vem aqui para a gente agradecer junto. Você que é visitante também, pode vir. Queria chamar o Marcos Nath para estar aqui. Ele estará ministrando a palavra de Deus.
Para você que talvez não saiba, nós estamos nesse mês de novembro, com 4 domingos seguidos, falando sobre a perspectiva do mundo, perspectiva do movimento missionário no mundo. Domingo passado eu preguei falando sobre a perspectiva bíblica, tentando fazer um panorama bíblico sobre missões. Hoje nosso irmão Marcos Nath vai falar um pouco sobre missões na história, e é muito importante que a gente lembre para ver o que Deus já tem feito ao longo da história. E nos próximos domingos, o presbítero Luiz Alberto, Cristine, estarão pregando sobre outros temas, conforme consta aí no boletim da nossa igreja. Nós vamos orar ao Senhor, pedindo que abençoe também as crianças. Crianças, venham aqui, professores das crianças podem vir também, para que essas crianças também cresçam amando a Jesus, servindo ao Senhor. Enquanto as crianças vêm, queria acrescentar o seguinte: se você quer abençoar aí na questão do almoço, indo ou não, mas está sem dinheiro, pode ir e pagar depois, não tem problema. Pode ir, pode assumir o compromisso, depois você acerta. Não deixe de estar com a gente e de ser abençoado e abençoar aí de maneira rica, linda, esse ministério do Senhor Jesus Cristo. Pedir ao nosso irmão, diácono Bruno, que ore ao Senhor, agradecendo pelas crianças, pelo pregador, também pelos aniversariantes. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa, por esse encontro. Nós estamos aqui em tua casa, louvando ao Senhor e agradecendo o seu santo nome, Senhor. Vem estar conosco nesta manhã, com o mensageiro, com o Marcos Nath. Vem estar abençoando a sua vida, meu Deus, para que ele está falando diretamente aos nossos corações, que nós possamos estar aprendendo mais e mais da palavra do Senhor, meu Deus. Abençoe essas crianças, meu Deus, os professores que irão estudar a tua palavra neste momento, que o Senhor possa estar nos abençoando, abençoando essas crianças, meu Deus, abençoando seus pais, nós possamos cada vez mais educar os nossos filhos, meu Deus, na graça e no conhecimento do Senhor, meu Deus. Nós choramos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças e paz a todos. Dando sequência aí aos nossos temas abordados, baseados no livro Perspectivas. E hoje, como o pastor frisou, eu vou estar falando sobre um plano histórico no assunto missões. E hoje, agora um pouco mais cedo, o nosso irmão, ele estava falando sobre, na escola dominical, né, sobre o assunto culto. E ele estava falando também sobre a idolatria. E eu queria também lembrar aos irmãos que há pessoas que ficam tanto tempo no telefone celular que elas não encontram outra coisa para fazer, a não ficar cutucando. E isso também não deixa de ser uma espécie de idolatria. E foi feita uma pesquisa em que os pais, eles não se dão conta disso e acabam transmitindo um mau exemplo a seus filhos. Mas eu quero dizer também que o telefone celular, ele também pode ser utilizado como meio de fazer missões. Basta que você saiba como administrar. E também outra coisa que eu queria deixar um pouco clara é que existe um estigma, é que nós calvinistas, nós não vemos a importância em missões.
E eu quero concordar também que há irmãos calvinistas que pensam assim: ora, se é Deus quem salva, se é Deus quem trabalha, eu não preciso me meter nisso. Deus que se vire. Mas eu vou colocar aqui alguns personagens que você vai perceber que a maioria, sendo calvinista, conseguiu abalar o mundo com as suas orações quando eles se colocaram à disposição de Deus. Homens como Whitefield, homens como Hudson Taylor, William Carey, se der tempo de falar sobre eles, porque nós temos que ir depois para a feijoada, então alguns nomes eu não vou citar aqui, mas se há algum irmão que assim pensa, eu quero dizer a você uma coisa: você precisa rever o seu conceito de amor, porque eu me lembro bem que quando eu me converti, eu não conseguia caber dentro de mim, tudo que eu queria era falar de Jesus Cristo às pessoas. E quando eu me converti, a minha conversão ela foi um pouco dramática, um pouco suada, e eu passei a valorizar muito essa transformação e também queria que as pessoas experimentassem o mesmo em suas vidas. E eu me lembro que um outro jovem também, quando se converteu comigo, e a gente estava na igreja fazendo algum trabalho como pintura na parede, né? E aí a gente estava muito empolgado, tudo que o pastor convidava a gente para poder fazer, a gente estava fazendo, era lixar o banco, passar verniz, ou pintar a parede, ou vigiar a igreja, dormir na igreja para ninguém roubasse os instrumentos musicais, e a gente estava lá. E aí um senhor que tinha muito mais tempo de cristianismo do que a gente, ele virou para o meu amigo e falou assim: olha, eu vejo a sua empolgação, e eu me lembro o início da minha conversão, mas eu quero te falar que quando você chegar na minha idade, isso vai acabar. Aí esse meu amigo falou assim: quando isso acontecer, eu me converto de novo. Isso é renovação. E missões é também renovação. Quando a gente entende o que Deus quer fazer através da gente, nós fazemos missões. Eu vou colocar aqui alguns homens e vou falar um pouco sobre a vida de cada um deles. Eu quero começar aqui pelo missionário David Livingstone, presbiteriano, escocês, e foi um grande nome na África. E ele disse a seguinte frase: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. E aí você lê a Bíblia e você vê que Paulo viajou muito mais que Cristo. É verdade. Mas quando Jesus ele faz o seu ministério terreno, ele fica ali naquela propriedade ali de Israel, né? E não foi muito bem recebido. E aí a gente pode pensar, ora, mas Cristo foi um missionário? Ora, sendo Deus, ele se esvaziou de glória e veio até aqui. E quando Cristo ele começa a chamar os seus primeiros homens, os seus primeiros discípulos, ele não escolhe aquelas pessoas que estavam lá no sacerdócio, ou aqueles que eram os anciãos do povo. A igreja de Cristo, ela nasce debaixo das árvores, ela nasce dentro de barcos, à beira-mar, alfândega, comércios. A igreja de Cristo, ela é formada por, na sua maioria, galileus, pescadores. E ele começa a chamar e designar, e deu-lhes o título de apóstolos, enviados e mensageiros. E a igreja, ela vai ganhando uma proporção e vai crescendo. E aí, um pouco antes de Cristo ser assunto ao céu, ele organiza a sua igreja. E ele diz o seguinte: olha, não se ausentem de Jerusalém, porque vocês serão revestidos de poder, e poder que vem do alto. E vocês serão as minhas testemunhas, tanto aqui em Jerusalém, como também em Samaria, capital do Reino do Norte, como também em toda a terra, aonde o exército romano tomava conta, a palavra ia chegar. E aí,
eclésia, igreja, os que são chamados para fora, começam a se reunir em pequenos grupos, porque não tinha templo. Eles não deixaram de ser judeus, eles continuaram sendo judeus, porém agora entendido que o Messias havia chegado. E aí um cara chamado Saulo, ele começa a perseguir esses crentes. E a Bíblia fala que quando Saulo assolava a igreja, houve uma dispersão. Os crentes começaram a fugir. E à medida que eles iam caminhando para longe, se escondendo ou avançando territórios, a Bíblia fala que essas pessoas iam semeando a palavra, iam divulgando a mensagem, fazendo missões. Deus determina que algumas perseguições ocorram para que a sua palavra atravesse fronteiras. De outro modo também, você pode fazer missões sem ser perseguido, mas quando somos perseguidos pelo amor de Deus, não há como não fazer missões. Há diferença entre a missão transcultural e a missão que você pode fazer aonde você mora, a missão urbana, mas não é sobre isso que eu quero trazer aqui essa manhã. Quando a igreja é perseguida, o reino de Deus ele vai crescendo em cima disso. Paulo se converte, e a Bíblia fala que lá em Antioquia, na Síria, lá em cima, é fundada uma base missionária. Na Antioquia da Síria, tinha mestres, tinha pastores, tinha Barnabé e também tinha Paulo. E aí o Espírito Santo um dia disse assim: separai-me para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho vos chamado. E aí a missão atravessa o oceano, atravessa os mares, e a palavra vai chegando. Essa igreja, ela não morre, porque Deus não permite que o inferno encerre a igreja. William Carey disse que a igreja que não faz missão, ela é uma igreja que fossiliza. A igreja precisa estar em constante movimento. Se ela assim o fizer, ela está fazendo missões. Houve também um período em que... em que, infelizmente, a igreja se uniu ao Estado de modo corrupto, e a política, a coroa começou a determinar o que a igreja ia fazer ou não. E aí vocês que passaram pela escola vão se lembrar que Espanha e Portugal foram os reis dos mares. Batalhavam por territórios e os dois países eram católicos. Então a coroa, ela tinha a seguinte ordem: conquistem territórios, mas também convertam pessoas. Mas o que acontece é que quando esses desbravadores, trazendo nas suas embarcações os padres, os frades, começaram a entender que os indígenas, ou aquele pessoal que não era domesticado, eles não tinham consciência nem inteligência para poder administrar terras. Então, o que eles fizeram? Tomaram as terras e também catequizaram essas pessoas. Escravizaram, venderam, mataram, violentaram. E isso também em obra missionária. Muitos padres, eles vieram aos continentes também para ficar ricos. Então, ao longo da história, você vai ver que a igreja ela tem uma mancha, quando o assunto também é missões. Eu vou falar um pouco também sobre isso. Por exemplo, quando Cristóvão Colombo, ele está numa região, e aí os indígenas, eles não querem mais que eles fiquem ali, atracados. Então começam a tratar os espanhóis com
com rigidez. E aí os homens de Colombo passam fome, porque os indígenas não querem mais alimentar, não querem mais oferecer provisões aos homens ali embarcados. E aí o Colombo, ele associa Deus aos seus interesses. Ele tinha um almanaque que falava sobre a previsão do tempo. E ele sabia que naquela noite haveria um eclipse lunar. Ele então convoca os pajés das tribos e diz o seguinte: olha, se vocês não cuidarem de nós, cristãos, o nosso Deus, ele há de revelar um sinal no céu e tudo vai se escurecer. Dito e feito. Aqueles indígenas imploraram perdão dos cristãos e fizeram de tudo para que não fossem castigados pelo Deus de Colombo. Missões. Quando os espanhóis estiveram aqui no Peru e descobriram, né, a civilização inca, muito rica, bem organizada, a maior tribo indígena que se tem notícia, porque atingiu quase toda a costa da América do Sul, bem organizada, rica. Eles marcaram uma reunião com um dos principais líderes da tribo, Atahualpa, e disseram o seguinte: olha, nós somos deuses, nós viemos lá de cima, só que aí ele percebe que há alguma coisa de errado nisso. Então ele começa a ser visto como uma pedra no meio do caminho dos espanhóis. Então é armada uma emboscada e esse líder, o padre, oferece para ele uma Bíblia, mas ele, sabendo que tinha alguma coisa de errado atrás disso, ele pega a Bíblia e joga no chão. Então esse padre diz: ele merece ser condenado à fogueira porque ele não tratou com reverência o livro sagrado. Atahualpa, ele preferiu ser estrangulado, porque na cultura deles morrer queimado ocasionava em alguma maldição, enfim. Mas antes de matarem Atahualpa estrangulado, ele foi batizado, porque assim foi pregado a ele. Então, a gente vai encontrar aí missões sendo feitas de maneira corrupta, interesseira, antibíblica, que não tem nada a ver com o ide de Jesus. Os interesses econômicos estavam acima de tudo, e dentro da evangelização protestante, nós, sábado, estivemos aqui falando sobre os reformadores. Dizem que a reforma não deu uma devida atenção aos missionários, porque os reformadores estavam muito preocupados e ocupados em questões muito difíceis. Eles tinham muitas coisas para poderem resolver, porque, afinal de contas, você reformar a cristandade demorou muito tempo para que isso chegasse a um ponto onde tivesse um sucesso. Missões, e algumas pessoas também dizem ao contrário: olha, não, enquanto os reformadores não estavam fazendo missões, indo para longe, mas você vai encontrar Calvino aqui, do lado de cá, oferecendo alimento, substância para os seus. Então, ou seja, Calvino estava trabalhando teologia no coração dos crentes para que depois eles pudessem ser enviados. Isso aí há um debate de ideias, se a igreja reformada, quando a igreja protestante estava nascendo, se ela fez certo em não fazer missões, ou se ela fez certo em melhor
criar alicerçar primeiro a sua igreja. Mas aí, durante esse tempo, existiu um movimento chamado pietismo. E o pietismo ele nasce na Alemanha, numa época em que o culto ele era frio, né? Então, os europeus já são frios por natureza, por comportamento. E aí, mas os pietistas, até as mulheres tinham o direito de orar em voz alta, coisa que não era muito comum, né, na igreja católica, na igreja anglicana. Então, eles davam glória a Deus, eles oravam em voz alta. E foi muito bom ter acontecido esse movimento, porque foi o início de outros. Por exemplo, os morávios, que eu vou falar depois. Então, os pietistas, as pessoas dormiam nos cultos, porque a pregação era uma pregação arrastada, difícil de ingerir. Então, houve também a Guerra dos 30 Anos, aonde os países ali próximos à Alemanha brigavam entre si, por diversas razões, questões econômicas, religiosas, e houve um esfriamento por parte dos protestantes. Então, veio o pietismo. E aí, depois disso, a gente sabe que houveram manifestações intelectuais, humanistas e assim vai, que esfriaram mesmo a fé do povo, tá? Os morávios, como eu falei aqui, ele levou um grande despertar no século XIX. Os morávios, eles eram crentes na Alemanha, eles tinham uma torre de oração. Essa torre de oração, ela persistiu durante muitas décadas. E, curiosamente, as pessoas oravam 7 dias por semana e 24 horas por dia nessa torre. Havia um revezamento da igreja. Os morávios, eles são conhecidos como os pioneiros na missão protestante. Os morávios, eles eram pessoas muito simples, mas logo eles ganharam notoriedade. Existe uma famosa história de 2 jovens morávios que tinham aí os seus 20 anos. Eles souberam de uma ilha na Índia, aonde um britânico, ele era o dono dessa ilha, e ele também tinha 2.000 escravos africanos. Um escravo desses conseguiu receber uma carta de alforria, porque alguém comprou, alguém, né, o redimiu. E aí ele começou a dar clareza de como era essa ilha. Os morávios, então, ouviram do tipo coisas assim, que um negro, esperando o seu senhor branco na igreja, do lado de fora, ele, ouvindo um pouco sobre Jesus, esse escravo negro, ele chegou mais próximo à porta. Quando o seu senhor viu que ele estava muito próximo da igreja de brancos, esse escravo teve a sua orelha cortada. Então, era muito difícil que o evangelho, que o homem branco fosse aceito nessa ilha. Esses 2 jovens morávios, eles decidiram se evangelizar. O dono da ilha, o britânico, ele disse o seguinte: olha, eu não permito que nenhum clérigo, que nenhum missionário entre na minha ilha para pregar baboseiras, porque esse britânico ele era ateu. Então, esses 2 jovens, eles decidiram se tornar escravos e foram como escravos nessa ilha. Acontece que no dia em que eles estavam para partir para essa ilha, os 2 se abraçaram no navio, a igreja toda foi ali no porto para se despedir. Houve muito choro, muitas lágrimas, porque aqueles jovens nunca mais seriam vistos. E aí, à medida que o navio ganhou uma certa distância do porto, os 2 se abraçaram e gritaram: que o cordeiro que foi imolado
receba a recompensa por seu sacrifício. Então, essas histórias, elas motivaram outros morávios também a fazerem missões. Vamos também encontrar pessoas como John Wesley, que também foi influenciado pelos morávios. John Wesley, ele estava indo fazer missões nos Estados Unidos, lembrando que ele era um inglês, anglicano, e aí ele percebeu que os morávios no navio, eles prestavam pequeno serviço para os que estavam ali embarcados. Ele percebeu que eles eram pessoas, crentes diferentes. Mas não só isso, houve um tremendo temporal e John Wesley sentiu muito medo de morrer. Enquanto isso, os morávios estavam cantando e glorificando a Deus no navio. Então, ele percebeu que aqueles homens tinham Deus e ele não. Quando John Wesley ele chega na Geórgia, nos Estados Unidos, ele não tem sucesso na sua missão com os índios. Ele volta muito decepcionado e ele diz o seguinte: fui evangelizar os índios, mas quem me converterá? Essas crises também permeiam a cabeça dos missionários, de todos nós. A gente acha que na primeira pregação a gente vai, pessoas vão levantar as mãos, ou virão aqui à frente, ou vamos ter sucesso. Você acha que pelo fato de você ter pregado tão bem aquele domingo, aquela pessoa ouviu e voltará, e ela não volta, e você começa a ter frustrações. E você, Deus, eu fiz tudo certo e, poxa, não se abale porque isso vai acontecer 1, 2, 3 vezes ou até mais. John Wesley, mais tarde, ele foi conhecido como o cavaleiro de Deus. Montado a cavalo, ele escrevia seus sermãos, ele distribuía sermãos às pessoas. Deus, ele não só moveu a John Wesley, como também a seu amigo George Whitefield, um calvinista. George Whitefield, ele tinha uma coisa que eu queria muito, que é ter uma poderosa voz. A voz de Whitefield se ouvia a 1 quilômetro de distância, sem microfone, a 1 quilômetro. E ele havia também feito curso de arte cênica e contava uma história como ninguém. Whitefield, ele chama Wesley para poder ver o que estava acontecendo. Wesley, me siga. Porque Whitefield estava pregando ao ar livre, coisa que não era permitida pela igreja anglicana. Whitefield, ele sobe no barril e começa a pregar, e começa a sofrer resistência quando pessoas passam tocando tambor, jogando pedra, jogando lixo da feira. Uma vez, Whitefield sofreu tantas pedradas que ele achou que ia morrer. Whitefield, ele também foi fazer missões lá em Geórgia, Estados Unidos. Dentro do navio, a viagem era muito longa. Será que ele vai esperar fazer missões quando chegar lá em terra firme? Não. Dentro do navio, ele já estava incomodado. Whitefield, ele percebe que as pessoas só sabiam fazer 2 coisas: praguejar, jogar baralho. Então ele vai, organiza, convida os soldados que ali estavam e consegue que 5 ou 7 vão até a reunião de Whitefield. Pouco, né? Whitefield, ele é conhecido como o príncipe dos pregadores ao ar livre. Whitefield, então, naquela manhã, 5, 6, 7 pessoas vêm ouvir a ele, e ele passa a ensinar o catecismo de Westminster. Em 7 dias, o número sobe para 20 pessoas. E ele também faz um trabalho diário com as mulheres do navio, também ensinando o catecismo. No final, quando eles chegam nos Estados Unidos, o resultado disso é que os homens, os soldados que antes zombavam dele, agora chamam o catecismo de o nosso catecismo. É impressionante o que Deus faz. Não espere chegar em lugar tal, em lugar X,
faça missões aonde você estiver. Eu vou falando rapidamente sobre esses dois personagens, David Brainerd e Jonathan Edwards. Eles eram americanos. Alguém que conhece o primeiro nome, o David Brainerd? Quem levanta a mão, quem conhece? Ok, olha, existe um livro que Edwards, que foi quase sogro, escreveu, que Edwards, ele reuniu o diário de David e lançou sob a revisão de John Wesley. Eles eram contemporâneos de Whitefield, Wesley. David Brainerd, ele era um jovem franzino, e nos Estados Unidos, ele via que os índios adoravam aos demônios e não a Deus. Ele se entristecia muito com isso. Ele pregava, mas ninguém entendia nada. Uma vez ele foi encontrado ele estava no seu cavalo, ele desceu do cavalo, ele se ajoelhou entre as árvores e ele começou a orar. Os índios foram chegando perto dele para o matar. Só que, ouvindo o que ele estava dizendo, decidiram não fazer isso. Os índios se retiraram sem que o David percebesse. David Brainerd, ele teve uma saúde muito abalada, porque aos 29 anos ele tem tuberculose, o corpo dele vai ficando cansado, e ele vai até a casa de Jonathan Edwards, que vou falar um pouco também sobre ele, e ele vem a falecer. David Brainerd, ele ia se casar com uma das filhas de Jonathan, mas o Senhor o levou. E pouco se sabe a respeito dele, que tenho percebido, mas há poucos livros que citam, mas é aquela história que é um nocaute no nosso ego. Jonathan, ele é um puritano, ele a princípio odiava a doutrina calvinista, achava isso uma coisa horrenda, mas depois ele compreende e isso faz uma diferença na sua fé. E ele, além de ser um grande teólogo, é também um grande pastor. Mas, infelizmente, na sua congregação, a respeito da ceia do Senhor, ele tem um desentendimento, ele compreende que os membros deveriam, antes de cearem, deveriam fazer uma autoanálise, a congregação não entende muito bem isso, então ele é expulso da própria igreja. Jonathan Edwards, ele escreveu talvez o mais famoso sermão protestante que conhecemos, que é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão promoveu um grande avivamento na história americana. Edwards foi expulso da igreja, foi pregar entre os índios moicanos. Logo depois, o pessoal pede para que ele retorne, e aí também ele morre devido a uma complicação na vacina contra a varíola. Né? Próximo. E sobre a evangelização brasileira, né? A gente sabe que, já terminando, não vou falar sobre William Carey nem Hudson Taylor, vou deixar isso para a noite, porque não dá tempo. Mas eu vou encerrar aqui com missões no Brasil. E aí há dois personagens, o Dr. Calley e o Ashbel Simonton. O primeiro foi um escocês, ele foi batizado numa igreja presbiteriana. Ele havia feito um trabalho em Portugal, na Ilha da Madeira, lá onde nasceu Cristiano Ronaldo, e ele fundou uma igreja presbiteriana lá. Até hoje existe. Só que é o seguinte, era uma época em que você não podia fazer missões na língua portuguesa. Não havia permissão, eles permitiam que missionários de outros países viessem, mas não podia falar em português.
isso aconteceu clandestinamente, porque ele pregou em português, além de ser escocês, né? E aí a igreja portuguesa ali, ela sofre uma dispersão, ela é perseguida por causa do catolicismo, né? E aí vai. A casa do Dr. Kelly, ela é incendiada. Ele tem que fugir num barco disfarçado. E antes disso, um pouco antes disso, aqui no Brasil veio um missionário metodista distribuir Bíblias e entregou para Dr. Kelly um livro que falava sobre as belezas do Brasil. Ele se impressionou com essa leitura e veio conhecer o Brasil e fundou aqui no Brasil a primeira igreja evangélica. Quando ele chegou aqui, não existia nenhuma igreja evangélica. E aí ele deu o nome a essa igreja de Igreja Evangélica Fluminense. Ele também fundou uma igreja em Pernambuco, Igreja Evangélica em Pernambuco. Isso hoje ganhou corpo a essas igrejas. Hoje são conhecidas como igrejas evangélicas congregacionais. Aqui em Vitória não tem nenhuma. A minha namorada, ela é dessa igreja, que lá no Rio de Janeiro é muito forte. E também em Pernambuco, lá no Recife também é muito forte. Mas o Ashbal Simonton, eu estou conhecendo recentemente, né, por causa do presbiterianismo que eu estou para ser recebido. Ele, missionário, ele foi ordenado pastor, se eu não me engano, em 1859, e no mesmo ano ele veio para o Brasil em missões. Ele organizou o que nós conhecemos hoje como a Catedral Presbiteriana do Rio de Janeiro. Foi ele quem fundou ali. Aquele prédio lá, que tem um estilo gótico, inspirado na Catedral de Saint-Pierre, é patrimônio tombado. Então, ele fundou lá esse trabalho, e o que me chamou muito a atenção quando eu pesquisei sobre a vida do Ashbal, morreu também muito jovem, morreu com 34 anos, passou muito mal no Rio de Janeiro, foi visitar a irmã em São Paulo e lá morreu. O que me chamou a atenção é que esse pessoal, ele lá em Brotas, São Paulo, ele conheceu um padre meio diferente. Um padre chamado José Manuel da Conceição, que ficou conhecido como padre protestante. Porque esse padre, ele lia a Bíblia e compreendia que algumas doutrinas romanas do catolicismo não estavam batendo com a fiel e sã doutrina. Quando Ashbal, eu acho que é assim que fala, Ashbal, quando ele descobre a existência desse padre polêmico, ele vai lá conhecê-lo. E aí conversa, e esse padre definitivamente se converte ao protestantismo. Esse padre, dizem que ele era muito eloquente, uma figura doce, uma figura carismática. Esse padre, ele sofreu uma perseguição, mas ele aprendeu, foi para o seio da igreja presbiteriana, e era uma pessoa muito dada, uma pessoa que fazia peregrinações, né, visitando casas, hospitais. E um dia, de tanto caminhar, de tanto andar, esse padre, que agora era pastor, o primeiro pastor brasileiro, ele, de tanto andar, ele ficou doente, encontrado caído na beira de uma estrada, sem documentos, foi levado para o hospital. No hospital, quase morrendo, ele disse: "Deixe-me ficar a sós com Deus." Ele morre, e quando ele estava para ser enterrado como indigente, alguém o reconheceu e disse: "Não, esse não é qualquer pessoa, esse é um pastor da igreja presbiteriana, o
primeiro pastor brasileiro da história da igreja brasileira. Então, os ossos de José Manuel da Fonseca Conceição, depois de enterrados, foram exumados, né? E foram levados para onde está o túmulo do Simonton. E aí, os ossos dele foram colocados ao lado do túmulo de Simonton. Oi? Amigos, estão agora os seus ossos lado a lado. E muito mais do que isso, estarão no céu também. Agradeço a sua atenção. À noite, se você tiver algum amigo que mora aqui próximo ou queira vir, eu estarei falando com um pouco de tempo maior sobre a vida também de William Carey, que fez missões na Índia, conhecido como o pai das missões modernas, e também do nosso irmão Hudson Taylor, que foi missionário na China. A paz. Vamos ficar em pé toda a igreja, a gente vai encerrar o nosso culto. Os irmãos que vão estar conosco no almoço, se quiser seguir em caravana, tudo bem, se não, fiquem à vontade. A gente vai orar ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude a sermos esses instrumentos dele para continuar fazendo essa história de missões. Amém? Senhor, essa é a nossa oração sincera. Quando a gente vê o que o Senhor fez na vida desses irmãos e tantos outros que a gente não dá conta de falar agora, a gente fica assim muito encorajado de também sermos instrumentos do Senhor para abençoar famílias, pessoas, cidades, nações. Senhor, muito obrigado, porque percebemos cada dia o mover do Senhor nesta igreja para fazê-la ficar cumprindo cada dia mais essa missão maravilhosa. Faz isso, continua fazendo isso na vida do Marcos Dati, na vida de cada pessoa que ouviu esta palavra. Queremos ser instrumentos do Senhor até que o Senhor volte. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e glorioso Pai e as consolações do Espírito Santo acompanhem todos aqueles que são servos, fazem missões, hoje e para sempre. Amém. Pode se assentar. Deus te dê um dia abençoado.